Para que estudar história antiga? Qual a necessidade da área de estudos de antiguidade no Brasil? Essas são perguntas bem pertinentes, mas difíceis de serem respondidas. E é por isso que eu quero propor uma reflexão aqui com o auxílio de um ótimo texto historiográfico, de autoria da Juliana Marques Bastos, intitulado Mestre de que Vida? Os Sentidos da História Antiga do Brasil, que está na coletânea de outros capítulos no livro História para quê e para quem? Bem-vindos ao canal Tempos. Se você gosta de história, se você é estudante de graduação ou de pós-graduação em história, se você é professor de história, se você se interessa por um debate histórico com rigor científico, minimamente razoável, você está no lugar certo. Te convido para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações no sininho e também nos acompanhar no nosso Instagram Tempos Podcast. Bem, eu sou o professor Chico, sou um dos idealizadores do projeto aqui do Tempos e eu leciono para Ensino Fundamental 2, sexto, oitavo ano, enfim, estou em contato direto aí com os nossos jovens, adolescentes e eu tenho essa proposta aqui de trazer uma reflexão muito porque me preocupo com os vários discursos que têm bombardeado essa galerinha aí mais jovem. E um discurso que está muito em voga atualmente é um desprezo total pelas áreas do conhecimento, pelas ciências humanas e sociais como um todo, que está muito atrelado a uma ideia de utilidade. Eu vou estudar isso para quê? Para que isso vai me ser útil na minha vida? E, somado a isso, esse desprezo também vem, obviamente, acompanhado de uma necessidade de que o retorno daquilo que você tem como conhecimento seja financeiro e imediato. Recentemente, scrollando o meu Reels, eu me deparei com uma criança que dizia o seguinte: filosofia não serve para nada, para que eu vou estudar filosofia? Um bandido vai entrar na minha casa e eu vou dizer Aristóteles, como forma de me proteger. Bom, esse tipo de discurso revela algumas coisas. Claro que a criança está muito provavelmente ali reproduzindo algo que ela já ouviu, Está somado também ao que eu já comentei, o desprezo pelas áreas do conhecimento, das ciências humanas e sociais, da filosofia, da sociologia, enfim. Mas também revela uma certa ignorância e contradição. Ignorância porque Aristóteles, que foi o filósofo citado, é um nome fundamental para se pensar nas questões empíricas. É a partir de Aristóteles que a filosofia vai se voltar para o mundo material, ou seja, aquilo que nos é importante aqui no campo físico. Enquanto Platão valorizava as discussões do mundo das ideias, Aristóteles vai pensar o quanto é útil e importante refletir sobre o mundo empírico, o toque, a organização do mundo, as várias áreas do conhecimento que também são úteis. Ele pensava a política como uma área extremamente útil para o homem buscar a felicidade da polis, construir o futuro da cidade-estado grega, enfim. Então, por aí, já revela uma certa ignorância da própria contribuição de Aristóteles em discutir as questões materiais. Claro que, posteriormente, vários outros filósofos ao longo da história da filosofia vão contribuir extremamente para acrescentar a este debate. John Locke, Francis Bacon, David Hume e por aí vai. São diversos os nomes até a gente chegar nas fundamentais análises de Karl Marx, que, você goste ou não, é um autor pertinente para nós pensarmos na construção histórica da humanidade pela perspectiva material. Nós, como trabalhadores, precisamos pensar na nossa relação com o capital, com o trabalho, e tudo isso é muito bem discutido no pensamento filosófico de Marx, As condições materiais de existência que atravessam a nossa vida, que nos estabelecem limites e também as possibilidades. Então, por isso, eu acho que revela aí nesse tipo de discurso que está circulando como mantra diante dos jovens e dos adolescentes, e uma ignorância e uma contradição. Bem, tendo feito essa reflexão inicial, que já demonstra a minha motivação por estar gravando esse vídeo, eu vou me ater aqui ao debate proposto pela historiadora Juliana Marques Bastos, no texto mencionado aqui no início do vídeo,
onde ela vai discutir a questão da história antiga no Brasil. Para que estudar a história antiga no Brasil? Bom, isso já é, como eu disse, uma pergunta muito difícil, mas que nos enseja uma reflexão inicial, né? O Brasil, um país que está no continente americano, está distante, né, da Europa, é um país multicultural, tem também a sua própria história, as suas riquezas, enfim. Por que estudar a história antiga justamente no Brasil? E aí a autora inicia a sua reflexão com uma metáfora com o Jeca Tatu. O Jeca Tatu é uma figura muito conhecida da literatura de Monteiro Lobato. Ele não tem lá um padrão de vida de acordo com as perspectivas do homem cosmopolita, ele tem o seu estilo de vida mais voltado para o interior, representa um homem simples e que, na perspectiva do homem urbano, é um ignorante. Mas a autora vai dizer que não, o Jeca não pode ser considerado alguém ignorante só por não possuir os mesmos padrões de uma elite letrada que monopoliza o conhecimento. Mas o que ela quer propor aqui com o Jeca é uma releitura de sua figura. O problema do Jeca não está em ter a sua própria cultura, o seu próprio modo de vida, mas sim em achar que o seu estilo de vida é o único. E isso pode acontecer com qualquer um. Ser Jeca não é ter aquele estilo de vida. Ser Jeca é se fechar dentro de um estilo de vida em específico, no qual você considera que apenas os seus padrões, as suas formas de comportamento, os seus valores é que são válidos e você anula tudo aquilo que está fora da sua realidade. O outro é diferente e por isso mesmo eu não preciso nem sequer conhecer. É muito interessante essa reflexão porque ela já enseja uma resposta para a pergunta inicial do vídeo. Conhecer a história antiga, estudar a história antiga no Brasil, perpassa na visão da autora em conhecer sobre o outro. É também um exercício de alteridade. É reconhecer que na antiguidade existiram vários povos com vários estilos de vida distintos e com várias contribuições que a gente também pode refletir. E não ficar só naquela de que o passado se baseava única e exclusivamente em Grécia e Roma. E é justamente aí que reside um dos problemas da história antiga, que muitas vezes soa como defesa. Para que se estuda a história antiga? Porque é da antiguidade grega que surgiu a democracia. É da antiguidade romana que surgiu o modelo de república, o direito romano, é o que nós utilizamos hoje. Essas noções que reverberam uma suposta herança cultural, elas tornam a história antiga resumida apenas no passado de Grécia e Roma. Além do que, reforça uma perspectiva de que nós só estudamos história antiga porque somos devotos da erudição, somos muito gratos a essa herança e que estamos aqui no tempo presente reproduzindo coisas que foram criadas lá atrás. Bem, e no intuito de se defender o estudo da história antiga, surgem algumas respostas de senso comum. A autora pontua aí pelo menos duas respostas, Dois que são bem problemáticas. A primeira é essa que atribui o estudo da história antiga a uma herança cultural greco-romana. A ideia de que o português vem do latim, que o nosso direito tem origem em Roma, que a democracia remonta à Grécia, ou que a nossa arte bebe das fontes clássicas. O problema aí, segundo a autora, é que essa defesa tende a reforçar um discurso elitista, como se os padrões, os valores que vieram da Europa é que são os bons. Além do que, esse tipo de perspectiva exclui qualquer possibilidade de confluência cultural dos povos gregos e romanos na antiguidade, ou seja, apenas eles produziram cultura, valores e instituições que são válidas de serem reaproveitadas no tempo presente. Não existiram outros povos, e inclusive esses povos eram cristalizados, intocáveis, eles não entravam em contato com outras civilizações da África ou da Ásia, por exemplo.
A segunda resposta, né, que também perambula aí pelo senso comum, é de que a história é uma mestra da vida. Ou seja, é através do estudo da história que nós vamos aprender com os erros do passado e não cometê-los mais. Bom, esse tipo de pressuposto, ele nos leva a crer que a história ela é cíclica e que o ser humano ele vai repetir ali as mesmas atitudes. Caso ele aprenda as lições da história, ele não vai repetir os mesmos erros. Isso é complicado, porque parte do princípio de que os homens não têm interesses, não têm motivações das mais variadas, e a gente sabe, os fatos históricos, eles ocorrem como produtos de múltiplos fatores. Então, as questões que vão condicionar um problema histórico são variadas e estão intimamente ligadas com problemas de ordem do seu tempo. Muitas vezes, esses problemas são fatos inéditos, o que exclui essa ideia de que a história está numa constante repetição, num looping, um ciclo constante. E, inclusive, essa perspectiva mata a possibilidade dos homens de serem reconhecidos como agentes, como atores que têm subjetividade, vontades, motivações das mais variadas naturezas. Em lugar dessas respostas frágeis, a Juliana Marques Bastos nos propõe uma análise mais crítica, pensar a história antiga como um laboratório. Primeiro ponto, ela já ressaltou, existe diversidade no mundo antigo. Ele não se restringe apenas ao passado de Grécia e Roma. Além disso, nós não podemos pensar a história como um mero manual pedagógico que, se a gente estudar, as coisas não vão se repetir. Isso significa, então, que é preciso estudar a história antiga olhando para os valores, as práticas, as instituições do passado, refletindo o que temos em comum, mas também o que isso nos distancia, reconhecendo que o outro existe e que ele produziu em uma matriz histórica algo específico daquele tempo. A democracia ateniense mesmo, que é tão exaltada e que a gente acha que é essa herança que nós estamos meramente reproduzindo, ela era diferente da nossa. Além de ser um modelo de representatividade direta, era um modelo excludente. Em Atenas, não eram todas as pessoas que eram consideradas cidadãos e que poderiam participar das discussões na Ágora. O modelo da República Romana, também muito elogiado, ele é um modelo excludente, que traduz em uma espécie de oligopólio. Apenas os poderosos, os detentores de terra, eram os que poderiam participar, das tomadas de decisão sobre Roma. Além disso, a gente pode pensar na própria arte, que muitas vezes é idealizada como aqueles mármores, todos em branco. Isso foi fortemente difundido no século XVIII. Depois, os nazistas vão se valer dessa leitura da estética grega como algo que deveria ser recuperado, aquelas esculturas em mármore branco, aquelas artes elas eram coloridas. Você tem hoje a possibilidade de programas de internet que vão mostrar o quanto aquelas gravuras eram cheias de vida, cheias de cor. Até mesmo a própria questão da escravidão no mundo antigo, que é diferente do mundo moderno. Atenção, você que é pré-vestibulando, o Enem costuma exigir essa habilidade de você, a capacidade de discernir, diferenciar a escravidão da antiguidade da escravidão do mundo moderno. Na antiguidade, ela acontecia não por uma questão racial, na maioria das vezes por dívidas ou por guerras, enquanto que no mundo moderno a escravidão se dá por uma questão de raça e é atravessada, obviamente, pela expansão dos impérios coloniais europeus no século XV, XVI, enfim. Portanto, a história antiga não deve ser compreendida como um espaço que é simplesmente um campo de culto, de devoção à erudição. O próprio conceito de antiguidade clássica, ele é excludente, porque restringe o passado apenas ao que ocorreu na Península Itálica, no Império Romano ou na Península Balcânica com os povos gregos. É preciso pensar a história antiga como propõe a Juliana Marques Bastos, como um laboratório.
A antiguidade é campo de diversidade, heterogeneidade, vários povos. Existe aquilo também que nos aproxima desse passado, mas também o que nos distancia. E, sobretudo, o que nós construímos historicamente. Por que a gente deseja se lembrar da República Romana? Ou por que reivindicamos a herança da democracia ateniense? Devemos refletir sobre isso, não para reforçar uma identidade previamente determinada, mas para problematizar os caminhos pelos quais escolhemos lembrar e os critérios que determinamos para esquecer alguns aspectos, instituições e valores da antiguidade.